Eu começo por agradecer as palavras do Sr. Reitor. Agradeço no Sr. Reitor ao Santuário. Tenho para com o Santuário sempre, evidentemente, uma dívida de gratidão pelo muito que gostei de aqui trabalhar e sinto-me quase indigno de corresponder à expectativa que o título desta conferência levanta seguramente em cada um de vós. Agradeço a vossa presença e começo por pedir desculpa de falar sentado, mas ao menos sentado não caio, não é? E o São Paulo diz que quem está de pé tenha cuidado, não caia. Tudo passa e Deus permanece. Permanece porque é amor e permanece porque é próprio do amor fazer dom de si e ser criador. A presença de Deus na nossa vida, a experiência do seu amor, o acolhimento de sua graça, manifestados em tantos sinais, palavras, caminhos e relações, são expressões desse puro e imenso dom que Deus é e que Deus faz de si. E se o amor, sendo gratuito, não cobra, não exige recompensa, sabemos também, no entanto, que é próprio do amor gerar retorno, ou seja, despertar a gratidão. E por isso aquele que ama não o faz para ser amado, mas o mais normal é que, amando, desperte o amor e por isso seja também ele amado. Sem conseguir compreender na sua totalidade o que é amar gratuitamente, sempre gratuitamente, podemos, no entanto, intuir o que será essa experiência nos imensos sinais que a nossa vida revela quando dinamizada pela gratuidade e pelo amor. Sentimos-nos muito melhor quando amamos do que quando odiamos. Aquilo que damos de graça e aquilo que recebemos de graça tem a força da liberdade, tem a novidade e a ousadia da surpresa, surpreender e deixar-se surpreender, ou seja, maravilhar e deixar-se maravilhar, tem a intensidade do esforço de crescimento, tem o caráter tentativo da peregrinação, tem a alegria da paixão por aquilo que se faz, tem a criatividade da verdade, tem a harmonia da unidade. A gratuidade constrói pontes e multiplica-se. Às vezes o ódio também se multiplica em espirais de violência. Mas nunca o ódio seria capaz de igualar o amor na alegria e na força gratuita que movimenta e que desperta. Nunca o ódio seria capaz de criar beleza. Às vezes pensamos que perdemos aquilo que damos. Mas, paradoxalmente, acabamos sempre a perceber que só ficamos com o que transformamos em dom. É, aliás, essa transformação em dom que nos faz crescer e transfigurar. Terás tu medo de, dando-te, te perderes? Perder-te-ás, sim, mas se recusares fazer dom de ti, dizia Santo Agostinho. A experiência da santidade pode, então, ser descrita como o exercício de vencer o medo de fazer dom de si mesmo. O exercício permanente de perder e vencer o medo de fazer dom de si próprio. É a experiência de vencer as próprias fronteiras que o chamado amor próprio às vezes cria e fomenta. E é particularmente a experiência de nos darmos e de nos recebermos mútua e reciprocamente a que chamamos comunhão dos santos. Deus chama pessoalmente, mas o encontro com Deus, quando autêntico, faz-se sempre juntamente com a consciência da pertença a um povo. É uma igreja que Deus chama, é um povo que Ele reúne, é uma família que Ele convida para a sua mesa. Igreja, povo e família em que entramos pelo batismo, esse imenso dom de sermos parte integrante do corpo de Cristo e de nele termos um lugar e particularmente termos também uma missão. Santidade e comunhão dos santos exigem-se mutuamente. É impensável conceber a santidade sem a comunhão dos santos e é inconsequente pensar a comunhão dos santos sem a santidade. O chamamento que Deus dirige a cada homem e a cada mulher inscreve-se, pois, numa longa história cujo início remonta às origens. Houve Abraão, houve Moisés, houve todos os profetas, até João Batista, e diria, por aí fora, até Maria, mãe de Jesus, e depois Pedro, e Paulo, e todos os apóstolos, e tantos discípulos, homens e mulheres de todos os tempos,
nossos conhecidos ou completamente anónimos. O que faz a unidade desta história é precisamente o amor e a capacidade de amar. A pessoa humana é criada para amar e para o amor. A humanidade é criada para viver em comunhão. Ser santo é então ter parte na vida íntima de Deus, essa vida que é a relação do Pai com o Filho, na comunhão de amor que é o próprio Espírito Santo. É difícil a santidade? Não teríamos dificuldade em responder que sim. É difícil ser santo e é difícil a santidade. Mas se aprofundarmos as nossas próprias razões diante de Cristo, concluiremos de nós para connosco próprios. É difícil, tem a dificuldade do amor. O amor é sempre a nossa maior força e ao mesmo tempo a nossa maior fragilidade. Mas é também o que faz com que a nossa força seja criadora e o que faz igualmente que a nossa fragilidade não seja autodestruidora. O céu e a vida eterna. Posso comprar um lugar no cemitério, dizia o poeta. Estão habituados a ouvir-me citar este poeta. Posso comprar um lugar no cemitério, mas não consigo comprar um lugar no céu. Não consigo comprar, nem consigo nunca conquistar, mas posso, pela gratidão, fazer dom de mim ao Deus que me faz dom de si próprio. E assim, neste fazer dom a quem me faz dom de si, entrar na lógica do dom, que é a lógica do amor, e criar com Deus uma relação que permanece, como o próprio Deus permanece quando tudo o resto desaparece. A minha vocação, exclamava Santa Teresinha do Menino Jesus, a minha vocação é o amor. Exclamava isto plena de gratidão pela compreensão de que só o amor tem a capacidade de se eternizar e de que quem não ama passa depressa com a corrosão do tempo e com a fragilidade das relações. Não poderemos então falar do céu como de um simples lugar. Às vezes projetamos e construímos imagens e representações do céu a partir das coisas, lugares e experiências que conhecemos, mas subtraindo-lhes sempre todo o sofrimento, toda a negatividade, toda a fragilidade. Esse céu, projeção do que nós imaginaríamos, teria tudo o que a vida boa tem e não teria nunca o avesso ou o contrário dessa vida boa. O risco deste céu é que seria um céu idílico e por isso também irreal. O que esquecemos nesses ensaios de comparação ou de mera projeção é que no céu, passando tudo o que é circunstancial, só o ser permanece. Somos seres de relação e de relações objetivadas e em Deus, que permanece, tornar-nos-emos relação de ser. Tudo o resto passa. Circunstâncias, história, tempo e espaço. Então o céu não é apenas um lugar qualquer. O céu é uma pessoa, é uma relação, diria até é um estado. O estado, a relação e a pessoa que dá a vida em plenitude. Cristo ressuscitado é o lugar da verdadeira vida, escrevia o cardeal Ratzinger num texto sobre a morte. Este modo de ser caracterizar-se-á então por ser à imagem do modo de ser de Cristo ressuscitado. O modo de ser em plena comunhão com o Pai no Espírito Santo. Será por isso que o céu é também chamado de vida eterna, ou seja, a vida em plenitude. Na carta encíclica Spe Salvi, o então Papa Bento XVI clarifica bem quando diz: a eternidade não é uma sucessão contínua de dias do calendário, mas algo parecido com um instante repleto de satisfação, onde a totalidade nos abraça e nós abraçamos a totalidade. Será o instante de mergulhar no oceano do amor infinito, no qual o tempo, o antes e o depois, já não existe. Podemos somente procurar pensar que este instante é a vida em sentido pleno, um incessante mergulhar na vastidão do ser, ao mesmo tempo que ficamos simplesmente inundados pela alegria. Assim o exprime Jesus no Evangelho de João: eu hei de ver-vos de novo, e o vosso coração alegrar-se-á, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Continua o Papa: devemos olhar nesse sentido, se quisermos entender o que visa a esperança cristã, o que esperamos da fé, do nosso estar em Cristo. Significa que a eternidade se mede em intensidade e não tanto em extensão. É o minuto que contém toda a densidade de toda a história. Para cada homem e para cada mulher, Cristo é então a vida eterna.
O próprio Jesus o diz: eu sou a ressurreição e a vida, ou eu sou a vida. Jesus não diz simplesmente eu falo da vida, ou não diz simplesmente eu sei qual é o caminho da vida. Jesus diz-nos objetivamente: eu sou a vida, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E São João clarifica ainda: a vida eterna que estava junto do Pai e que nos apareceu é Jesus Cristo. Cristo é, portanto, pessoalmente, esta vida eterna, a nossa vida eterna, a nossa vida em plenitude. Por Ele e para Ele tudo foi criado e nele, só nele, tudo subsiste. Em Cristo, nele, insiste muitas vezes Paulo. Cristo é a nossa subsistência, se pudéssemos dizer assim, subsistência eterna. Na carta aos Colossenses, Paulo insiste inequivocamente quando diz: vós morrestes e a vossa vida está agora escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo se manifestar, Ele que é a vossa vida, vós também vos manifestareis com Ele, pleno de glória. Este é o grande objeto da revelação. Deus fez-se homem para a nossa salvação. Em Cristo, Deus oferece-se a si mesmo. Ele é a nossa vida eterna. Então, criados à imagem e à semelhança de Deus, e sendo Cristo a imagem perfeita do Pai, a nossa relação com o Pai e o Espírito Santo acaba por ser uma relação análoga, semelhante à relação que com eles o próprio Cristo estabelece. A relação de cogerador e relação de filho que responde ao Pai. O céu será então este modo e estado de comunhão perfeita com Deus e da alegria que daí deriva. Modo de ser e estado para o qual nós fomos criados. Nós somos puxados por aquilo para que fomos criados. Somos puxados a partir do nosso futuro, a que chamamos cristamente esperança. Não somos empurrados para a frente a partir do nosso passado. Se lermos linearmente a história, diremos que sim. Construímos a história passo a passo e teremos sempre a impressão que avançamos vencendo o passado. Mas cristamente, a partir da história da salvação, nós somos sugados, podia dizer assim, pela nossa plenitude, por aquilo para que Deus nos criou. O céu é então este modo de ser. É um acontecimento relacional. É a relação com Deus em Cristo que dá a vida que nenhuma morte poderá destruir. Fomos, portanto, criados à imagem e à semelhança de uma relação, pessoa. É em Cristo que somos chamados a encontrar-nos na relação de amor que o próprio Deus é. De possivelmente egocentrados na nossa vida de todos os dias na Terra, deixem de dizer assim, nós passaremos a cristocentrados no céu. Aliás, é a única possibilidade de céu, é mudar o centro da nossa vida. De egocentrados a cristocentrados. Então o caminho da santidade é um caminho de transcentração, podíamos dizer. E o céu é de facto uma pessoa, é uma relação, é um modo de ser. Vamos para o céu, os pastorinhos e o céu. O céu é uma constante na mensagem de Fátima. É, aliás, onde começa tudo o que faz parte integrante de Fátima. De onde é vosso Messê? Perguntava Lúcia a Nossa Senhora. Sou do céu. E é assim que começa a história, com a presença do céu naquilo que é a vida de todos os dias da humanidade. Vamos para o céu, diz Jacinta. Se nos matarem, é o mesmo. Vamos para o céu. Isto nos acontecimentos, portanto, de agosto de 1917. E existem nas memórias de Irmã Lúcia muitas referências, eu diria assim, ao carinho com que os pastorinhos falavam do céu. E à atitude contemplativa com que sempre eles olhavam para o céu quando a Mãe do céu lhes falava. Nas muitas expressões de Francisco e Jacinta, o céu é estar junto de Deus, estar na sua presença, fazer-se ofrenda agradável a Deus, não permitir que Deus sofra por não ser correspondido por aqueles que tanto ama, interceder junto de Deus por todos aqueles que se afastaram dele e por todos aqueles que se perderam. Os pastorinhos vivem, de facto, uma enorme preocupação com todos os que ainda não descobriram a misericórdia e o amor de Deus. E mais do que isso, os pastorinhos oferecem-se para que todos esses o descubram. Oferecem as suas vidas. Vidas que nós vemos nunca mais serem as mesmas a partir do momento em que se encontram com a Mãe do Céu, precisamente. Nunca mais serão indiferentes
à vida de toda a humanidade, principalmente à vida dos pecadores. A alegria de ir para o céu é tanta e tão forte que acaba por ser, inclusive, o único motivo de Jacinta não ser capaz de conter em segredo o encontro com Nossa Senhora. Ai, que senhora tão bonita! Estou mesmo a ver, dizia-lhe Lúcia, ainda vais dizer a alguém. Não digo não, está descansada, respondia ela. No dia seguinte, quando seu irmão correu a dar uma notícia, conta Lúcia, de que ela o tinha dito à noite em casa, a Jacinta escutou a acusação sem dizer nada. Vês, eu bem me parecia, disse-lhe eu. Ao que ela me respondeu, eu tinha cá dentro uma coisa que não me deixava estar calada. Agora não chores e não digas mais nada a ninguém do que essa senhora nos disse. Eu já disse. E o que disseste? Disse que essa senhora prometeu levar-nos para o céu. E logo foste dizer isso. E logo foste dizer isso. Perdoa-me, eu não digo mais nada a ninguém. E temos muitos outros textos, muito significativos, do lugar que o céu ocupa na vida dos pastorinhos. Nunca mais te hei de tornar a ver, nem a minha mãe, nem os meus irmãos, nem o meu pai, nem nunca mais hei de ver ninguém, e depois morro sozinha. Não penses nisso, disse-lhe um dia. Deixa-me pensar, respondeu Jacinta, porque quanto mais penso, mais sofro, e eu quero sofrer por amor de Nosso Senhor e pelos pecadores, e depois não me importo. Nossa Senhora vai-me lá buscar para o céu. Ou então, mais à frente, vais fazer no céu? Vou amar muito. E fico por aqui, não digo o resto. Vou amar muito. Ou, com Francisco, já de noite despedi-me dele. Francisco, adeus. Se fores para o céu esta noite, não te esqueças lá de mim, ouviste? Não te esqueces, fica descansada. E agarrando-me a mão direita, conta Lúcia, apertou-me com força por um bom bocado, olhando para mim com as lágrimas nos olhos. Queres mais alguma coisa? Perguntei-lhe, com as lágrimas também a correr-me pelas faces. Não, respondeu-me com voz sumida. Com uma cena se estava a tornar demasiado comovedora, minha tia mandou-me sair do quarto. Então adeus, Francisco, até ao céu. Ao que ele me respondeu, adeus, até ao céu. E o céu aproximava-se. Para lá seguiu no dia seguinte, nos braços da Mãe Celeste. O céu de que falam os pastorinhos é o paraíso que recapitula o paraíso original, mas conduzindo-o precisamente à sua vocação original de comunhão e à sua plenitude vivida. A inocência humana é restaurada como cumprimento das possibilidades do próprio homem. O corpo é ressuscitado enquanto conforma Cristo e já não a Adão. O céu é o reino, ou para usar a expressão de Santo Agostinho, o céu é a cidade de Deus. Podíamos assim olhar e sentir o itinerário dos pastorinhos com a inquietação expressa de Santo Agostinho. O nosso coração não repousa até repousar em Deus. Mas no céu então sim, e no dizer do mesmo Santo Agostinho, repousaremos e veremos. Veremos e amaremos. Amaremos e louvaremos sem fim. A grande experiência de céu de que nos falam os pastorinhos é a experiência da verdade e a experiência da relação. O céu realiza e planifica a inteligência e o amor. E com amor e inteligência planificados, então sim, esclarecidamente, é possível estar com Deus sem confusões e sem ambiguidades. O reconhecimento da auto-insuficiência humana transforma-se em confiança e em adoração. Deus é o único que merece a adoração do homem. E a adoração de Deus pelo homem não diminui em nada a humanidade, antes a liberta e até a engrandece. É desta forma que podemos então dizer que a história da salvação é toda ela uma história de reparação. E os pastorinhos assim a compreendem. A reparação é a única palavra e a única realidade que se conjuga com nova aliança em Cristo. Reparar é viver em Cristo. Voltemos por um momento mais à narrativa dos acontecimentos de agosto de 1917. Vamos para o céu, dizia Jacinta. Se nos matarem, é o mesmo, vamos para o céu. Permitindo-nos extravasar a narrativa, poderíamos interrogar-nos sobre o sentido desta afirmação. Poderíamos até, mantendo a fidelidade ao sentido dos pastorinhos, longe vá a presunção,
conjugar as mesmas palavras, mas com outros horizontes. Vamos para o céu. Pode ser lido como uma simples narração de algo que está a acontecer. Mas também pode ser lido como uma exclamação de alegria. Vamos para o céu. E pode ser lido como um convite entusiasticamente lançado a companheiros de caminho, ao estilo do que hoje dizem a rapaziada mais nova, bora lá para o céu. Pode ser lido como uma motivação aos que hesitam em caminhar ou estão indecisos. E pode ser lido, finalmente, não esgotando todas as possibilidades, como uma expressão de contemplação. Vamos para o céu. Como uma expressão de contemplação. Como quem se surpreende com os sinais do amor gratuito que Deus dá àqueles que são capazes de acolher gratuitamente o amor que Deus dá. Vamos para o céu. A afirmação tem a mesma densidade do faça-se em mim, de Maria. Tem a mesma força do sim, Senhor, tu sabes tudo, bem sabes que te amo, de Pedro. Tem a mesma força do quem és tu, Senhor, de Paulo. O entusiasmo dos pastorinhos autoriza-nos, pois, a olhar para esta afirmação como expressão de contemplação. Uma autêntica léxio divina da vida que os próprios pastorinhos faziam diante do mistério de Deus. O céu é dom e apenas se abre aos que entram na lógica do dom. Deus não exclui ninguém do céu, mas nem todos são capazes de expor a sua vida à transparência do amor e à lógica do dom. O céu e a lógica do dom. Ser dom identifica o amor de Deus. Ser gratidão e, consequentemente, ser igualmente dom, identifica-nos também a nós. Somos constitutivamente dom e estamos chamados a ser dom para os outros. Não damos apenas qualquer coisa, damos-nos a nós próprios. O homem, diz o Concílio Vaticano II, não consegue encontrar-se consigo próprio senão pelo dom desinteressado de si mesmo. Significa que o nosso ser não está voltado para si próprio. E mais, significa que o nosso ser só se encontra consigo na medida em que se volta para o outro. Negando-nos pelos outros, afirmamos-nos. Afirmando-nos contra os outros e contra Deus, acabamos por nos negar a nós mesmos. Então o dom é a única realidade capaz de gerar verdadeira comunhão. E gera comunhão, gera coesão, gera unidade e cumplicidade. O dom gera vínculo e sentido de pertença. E suscita no destinatário o desejo de corresponder, de agradecer ao dom. Claro que a pluralidade de formas de receber o dom se manifesta na vida. Pode adorar-se o dom, contemplá-lo, venerá-lo, mas também se pode agir sobre ele, cultivá-lo, transformá-lo, desenvolvê-lo. Compreender a realidade como dom significa compreendê-la como algo que não é estritamente necessário. É muito mais do que necessário, é gratuito. E compreender assim a realidade significa que se compreende que viver é dar-se, e dar-se é cruz, e pela cruz se participa na ressurreição. Então podíamos concluir: o céu deseja-nos, chama-nos e espera-nos, mas sobretudo e antes o céu dá-se-nos. E a experiência humana de partir à procura de Deus revela que o próprio homem se sente também procurado por Deus, porque ninguém toca sem se deixar tocar. Toda a história da salvação nos mostra isso mesmo. Deus à procura do homem e o homem à procura de Deus. E se da capacidade de Deus para encontrar o homem normalmente não se duvida, a história foi mostrando que o homem é igualmente capaz de Deus. E mais bonito do que isso, a história foi mostrando que só o homem verdadeiramente livre é que é capaz de procurar um Deus que não seja apenas uma projeção humana sua ou a correspondência direta a uma expectativa pontual. A experiência de fé acontece, portanto, neste encontro autêntico de dois percursos de procura, o homem à procura de Deus e Deus à procura do homem. E a única possibilidade de encontro entre estas duas histórias de procura é em Jesus Cristo, que assume o que nós somos para nos levar ao que ainda não somos. Se a relação diz a beleza da nossa aliança com Deus em Jesus Cristo, por outro lado, a mesma relação diz também a dificuldade da nossa estabilidade e fidelidade, já que a nossa vida baloiça sempre entre o fecharmos-nos em nós próprios ou abrirmos-nos aos outros e abrirmos-nos ao próprio Deus. O batismo em igreja identifica-nos como filho de Deus e integra-nos num corpo que é corpo de Cristo.
Incorporados em Cristo, vivemos as suas relações. A nossa plenitude, então, alcança-se ao alcançar a estatura de Cristo, o seu amor, a sua entrega, a sua vida, a sua comunhão com o Pai na força do Espírito. E isso transfigura-nos. É isso que nos transfigura. Chamamos-lhe santidade. E enquanto participação no ser de Deus, ela é sempre vocação, dom e promessa. Vocação, dom, esforço e trabalho de fidelidade. A primeira experiência que fazemos é de que não estamos isolados ou solitários neste caminho de transfiguração. Somos corpo de Cristo e estamos como corpo no acolhimento do dom e na confiança que exercitamos na promessa. A santidade, então, aparece como um fruto amadurecido do amor. Como ficou dito, a santidade é dom e caminho. Dom, mas ainda tão só promessa, como dizia o padre Miguel Almeida na conferência do início deste ano pastoral aqui no Santuário. E a respeito da mesma santidade, vale a pena recordar uma história que nos revela a santidade como sendo a graça que nos é concedida de vivermos como filhos de Deus e que ao mesmo tempo nos exige uma fidelidade criativa. Conta-se que um dia terão trazido a Alexandre Magno, os militares de Alexandre Magno, ter-lhe trazido um outro soldado que tinha desertado, ou seja, tinha querido fugir à luta. Trouxeram-no à presença de Alexandre Magno e Alexandre Magno perguntou-lhe: como te chamas? Ao que ele respondeu: Alexandre. Tens o mesmo nome que eu? Pois tenho. Ao que Alexandre Magno conclui: então tens duas possibilidades. Ou mudas de nome, ou mudas de vida. Porque Alexandre Magno é um rei com um império que vai desde aquilo que nós hoje chamamos Balcãs até à Índia. Um soldado que nunca virou costas à luta. Ou mudas de nome, ou mudas de vida. E isto pode ser a experiência da santidade em cada um de nós. Este mudar de vida, para não ter que mudar de nome, para não perder o nome, é constitutivo da nossa identidade de quem caminha para a santidade. É constitutivo da nossa relação com Deus. E mudar de vida, empreender caminho a partir do dom recebido, é isso que é o mistério da santidade. A vocação cristã integra naturalmente a vocação à santidade, diríamos, o caminho para o céu. E a santidade, assim entendida como vocação, é sempre dom e adesão, dom e decisão pessoal. Recebe-se como semente e como fermento, desenvolve-se como história pessoal e comunitária de confiança que configura a própria personalidade, celebra-se como comunhão com Deus e com a humanidade que configura cada opção, cada palavra e cada sentimento. Estão-me a dizer muitas vezes que sim, eu já me calo. É que quando começam a concordar demais, depois perde a piada. Se a vontade se puder definir como a conjugação do desejo com a decisão, então ser santo é permanentemente querer ser santo. E não há via intermédia ou estado neutro. Quem não é santo, quem não vive e desenvolve a sua vocação, perde-a. Daí que, como dizia Léon Blois, a única tristeza permitida a um cristão é a tristeza de não ser santo. Podíamos, pois, referir-nos à santidade como a justa relação com a vida, ou então referir-nos à santidade como a graça de viver como filhos. Para o homem, ser e viver como filho de Deus é uma fonte de identidade e de identificação. É a realização da filiação, esse lugar humano e divino, corpóreo e espiritual, tangível e aberto, onde se vive de apreço reconhecido e correspondido, de confiança e de firmeza, de obediência e de criatividade, de fidelidade e de audácia. E é o batismo que nos introduz nesse caminho. Quem vive como Cristo, vive como filho verdadeiro e autêntico de Deus. Significa que podemos sempre aprender a ser filhos e, particularmente, a sermos bons filhos de Deus. A medida, como há pouco dizia, é a estatura de Cristo, o seu amor, a sua entrega, a sua permanente união ao Pai e à humanidade. Quem vive como Cristo vive e quem morre como Cristo morre, participa da intensidade da sua vida e da sua vitória sobre o poder da morte. Santidade não se confunda então com o mero perfeccionismo humano. A santidade acontece sempre por participação e, por isso, novamente,
na lógica do dom e na lógica da gratidão, na lógica da relação. Sendo perfeição, é sempre perfeição cristã e supõe luta de aperfeiçoamento. A única condição de possibilidade da santidade, como vivência humana, reside, pois, na abertura total ao dom incondicional de Deus e, particularmente, na configuração a Cristo, aquele que Deus diz, mostra e entrega de si. Se Deus é capaz de nós, encarnando, nós, na nossa carne e no mundo onde nos reconhecemos em casa, somos capazes de Deus, porque Ele próprio nos faz assim, capazes. Deus que se faz como nós, nas coisas que são nossas, para que possamos ser como Ele, a partir do que é nosso, porque esse é o seu desejo, desde toda a eternidade. Em Jesus Cristo, Deus feito homem, o Espírito Santo escreve então o Evangelho vivo nos corações e nas vidas dos homens. É em Cristo que somos santificados. O Filho faz-se estilo de vida, estilo filial e fraterno, estilo grato e dedicado, estilo próximo e livre, que podemos sempre apreciar, prescrutar e interiorizar a partir da vida concreta que é a nossa. Nos dias da sua vida entre nós, o Filho toca quando é tocado, repara quando é observado, escuta quando é escutado, interroga quando é interrogado, dá-se quando é oferecido. O tipo de relação comprometido com aquele com quem se encontra de improviso e o efeito que daí resulta pode ajudar-nos a olhar para Jesus a partir da sua hospitalidade como o traço que mais o identifica e como o traço que ajuda a percebermos como é Ele que nos santifica. De facto, a fecundidade dos laços relacionais de Jesus brota de um tipo de hospitalidade absolutamente único. Hospitalidade é, aliás, a sua forma de presença habitual junto daqueles a quem é enviado ou daqueles que a ele recorrem. De episódio em episódio, os relatos evangélicos mostram-nos a surpreendente distância de Jesus em relação à sua própria existência, ou seja, mostram-nos a hospitalidade de Jesus. Falando de um outro, dá a impressão que é assim que Jesus faz, quando fala do Filho do Homem, quando fala, por exemplo, do semeador, ou quando fala do chefe da sala, falando de um outro, quando está a falar de si mesmo, Jesus impede que haja precipitação na definição prematura de sua identidade. Longe de ser uma estratégia, esta maneira de estar é a expressão da sua singular capacidade, ou-se dizer assim, capacidade de aprender com todas as situações novas e com todos os encontros novos. Mas a carta aos Hebreus diz claramente: ele aprendeu pelos seus sofrimentos o que era a obediência. E Jesus não se impõe, mas propõe-se pela comunhão com a experiência da humanidade. Então podíamos dizer, se olharmos bem para Jesus, reparamos como ele vive como um discípulo. E é vivendo como discípulo que acaba por ser mestre. E assim cria à sua volta um espaço de inteira liberdade, comunicando pela sua simples presença uma proximidade intensa a todos os que vêm ao seu encontro. É este espaço de liberdade, aliás, que dá lugar à fé e que dá lugar à descoberta da sua identidade mais profunda. Então diria, graças à hospitalidade de Jesus, os seus interlocutores acabam por perceber o segredo da sua origem e assim acabam por perceber a sua identidade. No fundo, é deixando-se guiar que Jesus acaba por ser pastor. Partindo então da sua hospitalidade como um traço muito forte da vida de Jesus, existem outros dois traços que determinam a santidade do próprio Jesus e dos que com ele têm a graça de viver como filhos de Deus. Um primeiro, o desapego de si, e um segundo, já referi, a capacidade de aprender com aqueles com quem se encontra. São de facto estes dois traços essenciais da hospitalidade de Jesus que colocam cada um de nós também no caminho da santidade. O desapego de si e a capacidade de aprender com aqueles que encontra dão uma fisionomia particular ao modo de Jesus habitar o mundo e são sinal da sua autoridade. Jesus, a sua luz, diria assim, brilha no mundo porque nele, pensamento, palavras e atos concordam absolutamente e manifestam a simplicidade e a unidade do seu ser. E mais ainda, a hospitalidade de Jesus é de tal maneira aberta a todos que têm a dimensão própria da sua vida entregue. A hospitalidade de Jesus é de tal maneira aberta a todos
que tem a dimensão da sua própria vida quando a entregue na cruz como cordeiro. A medida de Jesus é então precisamente a desmedida. O que quiserdes que os outros vos façam, fazei-lo vós também. Nisto se resumem a lei e os profetas. E Jesus começa sempre pelos pecadores, pelos últimos. E se em Jesus a filiação divina desenha um modo particular de ser irmão, de habitar o mundo, de mostrar afeto pelas coisas, numa justa relação com cada uma delas, em cada cristão batizado, em cada um de nós, porque enxertado neste estilo de ser filho, abrem-se outras tantas e similares formas de habitar o mesmo mundo. Ou seja, abrem-se outras tantas e similares formas de ser filho e de ser irmão, de viver e de mostrar afeto pelas pessoas e pelas coisas, na sua justa proporção. Ou seja, outras formas de adorar e revelar a Deus, o Pai. Os que se encontram com Jesus descobrem em si mesmos a possibilidade de acolherem livremente o que é único em Jesus e de viverem a partir dele. Diz que é único. Então a santidade é a completa realização da vida cristã. E o seu grande motor é o desejo que sempre alarga a capacidade do coração para poder conter o desejado, Deus, e nele poder conter todas as coisas, todos os encontros, todas as relações. Dizer que a santidade é a completa realização da nossa filiação significa afirmar que o homem, precisamente porque mortal, passageiro e provisório, tem no céu o seu fundamento e o seu alicerce. Parece uma contradição, não é? Nós às vezes dizemos que não se deve construir a casa a começar pelo telhado. Mas aqui isso é verdade e é correto. Nós devíamos começar a construir a nossa casa começando pelo telhado, se o telhado for o céu. O céu é o fundamento e o alicerce da nossa casa. Dizer, portanto, que a santidade completa a realização da nossa filiação significa afirmar que o homem, precisamente porque mortal, provisório e passageiro, tem no céu o seu alicerce. É o céu, o desejo do céu, faz o homem apurar a sua identidade. É o desejo do céu que o purifica. É o desejo do céu que, transfigurando, o faz crescer. É o desejo do céu, enfim, que o planifica. Santidade não é, por isso, nunca uma espécie de ingenuidade mantida, que mais se pareceria com imaturidade e com desadequação a viver como filho de Deus e como irmão de outros homens. Santidade é antes plenitude alcançada. As motivações mais puras e mais densas raramente são as primeiras motivações, mas podem sempre purificar-se e alcançar-se em estado de plenitude. O estilo de Jesus, chamemos-lhe assim, que funda o alicerce e o estilo crente de habitar o mundo, não é outra coisa senão a sua sensibilidade sapiencial, que nasce no seio da experiência da hospitalidade que o próprio Jesus, enquanto Verbo de Deus encarnado, presencializa e realiza. A hospitalidade, como há pouco dizia, o desapego de si, a capacidade de aprender com todos e em todos os momentos, em todas as situações, transforma-se numa santidade comunicativa. A santidade de Jesus que, sendo Deus, se faz homem e vive a vida humana a partir do Pai. É aqui que faz sentido perder a vida para a salvar. Voltemos, por isso, aos dois traços fundamentais muito concretos da hospitalidade de Jesus, o desapego de si mesmo e a capacidade de aprender. O que é que permite que esta maneira de estar, este estilo, seja mantida até ao fim da existência cotidiana de Jesus? E o que é que permite que este estilo perdure? O que é que permite e justifica esta renúncia de si mesmo até ao dom da própria vida? Diria, é a novidade absoluta da relação que Jesus estabelece com a morte e com tudo aquilo que cheira a morte. Na tradição bíblica, de facto, a morte não significa apenas a morte física ou biológica. Não é apenas por isso o oposto da vida. O que se opõe à vida é a morte e a mentira, inseparavelmente associadas. Diríamos então que o grande risco de morrer para o homem da Sagrada Escritura é a morte escatológica, ou seja, a indiferença diante de Deus, a indiferença diante do amor, a indiferença diante do dom. O poder da morte radica-se sobretudo na mentira. É um poder de morte e que a morte consegue na medida em que sugere ao ser humano que confunda os limites inerentes à sua existência com a inveja subjacente à vida e à vontade de poder. Seria como se este poder realizasse no homem
a sugestão de que, tendo direito à vida, este direito lhe está a ser retirado e que daria origens a afirmações, ou que dará origens a afirmações ditas verbalmente ou consentidas no coração deste estilo: Deus não é bom, a finitude é maldição e é a arbitrariedade do Criador. O outro, que é o irmão, e o outro, que é Deus, são apenas adversários e as coisas escapam. É esta suspeita acerca da promessa da vida e acerca da fiabilidade da sua origem e do seu destino que faz nascer a inveja e a rivalidade, na proteção de si próprio e, sobretudo, na acusação do outro. É isto que faz nascer a ocultação temerosa e amedrontada. É isto que faz nascer muitas vezes a posse compulsiva de coisas, quantas mais melhor. A insegurança interior provoca a todo custo a autoproteção contra tudo e contra todos. A aliança entre a violência e a cegueira encontra sempre a morte como o último inimigo. O último inimigo que tem de ser vencido. Ora, Jesus desarma precisamente esta desconfiança mortal. Esta desconfiança de deixar-nos dizer dentro de nós que Deus não é bom, que a finitude é maldição, que Deus não consegue travar a nossa provisoriedade. Jesus desarma esta desconfiança mortal. Da morte como algo a que ninguém escapa e que se enfrenta com medo, Jesus leva-nos a olhar a morte como, depois dirá São Francisco, irmã morte. A maneira de Jesus ser filho e irmão, a bondade do Evangelho da sua vida, declara bem-aventurados os que, como ele, confiam absolutamente em Deus como Pai, a origem e a finalidade da vida. Os bem-aventurados são os que se libertam da desconfiança em relação a Deus e à origem da vida. As bem-aventuranças são a expressão da liberdade apaixonada e confiante. É de resto a confiança restabelecida que desarma a morte como o último inimigo da vida, transformando ao mesmo tempo em anúncio do valor da própria vida. Se não temos senão uma só e única vida, seremos bem-aventurados se a vivermos de modo grato e criativo, como o dom que nos foi amorosamente confiado, enquanto é capaz de gerar vida na vida de outros, mesmo que para tal tenhamos de perder a nossa própria vida. E isso à medida de Jesus, o Filho, o mais reconhecido ao Pai, o mais dado ao Pai, o mais entregue aos irmãos. Da hospitalidade de Jesus, que desapegado de si mesmo, livre e próximo, acolhe cada um, aprende com cada situação, colhemos então um sinal de credibilidade para o anúncio do Evangelho que faz de cada homem e de cada mulher um bem-aventurado, ou seja, um santo. A concordância entre os seus atos, as suas palavras e os seus pensamentos, que é reveladora da sua concordância consigo próprio e da simplicidade feliz do seu existir. A santidade aparece então na vida da humanidade e da Igreja como o fruto amadurecido do amor. Comunhão dos santos, a vida do corpo de Cristo e no corpo de Cristo. Eu vou fazer marketing. O marketing tem sempre uma mentirazita pelo meio. Eu estou quase a acabar. Se a graça de viver como filhos de Deus em Jesus, a graça da filiação levada à sua plenitude, se revela também plenamente e apenas no céu, na experiência cotidiana da Igreja, nós já antecipamos essa identidade. Nas nossas vidas, nas nossas terras, nas nossas experiências humanas de cada dia, na nossa fragilidade e nas nossas capacidades, nas nossas tentativas e nas nossas vitórias, somos membros do corpo de Cristo. E apesar das nossas fragilidades, ou então precisamente por causa das nossas fragilidades, esforçamo-nos por ser um só corpo e um só coração com o Senhor Jesus Cristo, porque é nele que a nossa vida está guardada em Deus, como diz Paulo aos Colossenses. Somos um com Cristo e em Cristo. E a harmonia que na encarnação Cristo assume com o Pai e conosco é para nós uma promessa. A promessa do dia em que por Ele, com Ele e nele, daremos honra e glória ao Pai na unidade do Espírito Santo. A experiência da vida cristã é, pois, necessariamente comunitária. O batismo faz que nos deixemos agarrar por Cristo e pelo seu estilo, pela sua maneira de viver. Cada um no seu tempo, cada um no seu percurso, mas todos batizados em Cristo. Deixar-se agarrar por Cristo, por diferente que seja a experiência cotidiana,
É entrar na Igreja que, enquanto corpo de Cristo, é santa, não por causa da nossa santidade, mas precisamente porque é Cristo quem a configura. A fonte da santidade não lhe vem de si mesma, ou não vem dos seus membros. A força da santidade da Igreja e da santidade de cada um de nós vem de Cristo. A Igreja é santa porque Cristo é santo. Esta santidade e comunhão, na qual participam todos os batizados, realiza-se não só entre todos os crentes vivos e na terra, que são a Igreja peregrina, mas também com todos os que já morreram e fazem parte da Igreja do céu, ou todos os que se purificam e fazem parte da Igreja da purificação. Porquê? Porque todos eles batizados. A comunhão dos santos é a comunhão de fé e de amor entre todos os crentes, os santos, no sentido paulino do termo. Comunhão que realiza uma solidariedade que lhes permite partilhar mutuamente tudo o que fazem de bem em virtude da graça de Cristo. O que fazemos não se resume ao que fazemos e não se resume à dimensão que cada um de nós temos. Para o bem e para o mal, nós valemos muito mais do que aquilo que fazemos. Então, cada um contribui para o bem de todos. No entanto, talvez o grande desafio deste conceito e desta realidade, a comunhão dos santos, não seja só o de perceber a extensão desta comunhão e o de saber quem dela faz parte. Perderia o interesse, porque dela fazemos todos parte. Creio que o grande desafio que se coloca é o de saber qual a relação entre a fé na comunhão dos santos e a nossa experiência cotidiana de crentes, nomeadamente a experiência da solidão sob tantas formas, algumas das quais verdadeiramente dramáticas. Podíamos até assim dizer que santidade e comunhão, para se afirmarem como significativas, têm de se submeter e resistir ao teste da solidão. Não é uma solidão qualquer. Não é a solidão apenas de nos sentirmos sozinhos, ou de não termos ninguém que venha ter connosco, ou de não termos ninguém com quem ir ter. Solidão sim, porque cada um de nós é irredutível. E há opções que ninguém pode fazer por nós e que nós não podemos fazer por ninguém. E que cada um tem que fazer em seu próprio nome, com a sua própria história. É esta solidão de que falo. Podemos, de facto, eleger a solidão como o grande contexto e possibilidade de manifestação da santidade e da comunhão dos santos. O que diz a santidade e a comunhão dos santos à solidão dos cristãos? E o que dizem a santidade e a comunhão sobre os laços verdadeiramente significativos na nossa vida e pelos quais se estabelece e afirma precisamente também a nossa vida? Vivemos, todos o experimentamos, numa sociedade fragmentada. Vida cotidiana em colisão com gostos pessoais, mesmo se fala para um auditório composto, na sua grande maioria, por vida consagrada, mas vida cotidiana em colisão muitas vezes com gostos pessoais. Vida familiar em colisão com vida profissional. Vida amorosa em confronto com interesses profissionais. Construções, separações, reconstruções, tentativas múltiplas, recomposições dolorosas, tudo faz parte dos universos da vida do homem atual. Vivemos em sociedades fragmentadas, com diversos e diferentes sentidos e experiências de pertença, com pertenças múltiplas, muitas vezes impostas pela mobilidade social, com investimentos de energias pessoais múltiplos e diferenciados também. Parece o sindicato dos professores a falar, não é? E a fragmentação é tanta e tão rápida que às vezes a própria construção da identidade, da nossa identidade, sofre intervalos, descontinuidades que abrem feridas e que deixam cicatrizes. Alguém disse um dia que a melhor definição da sociedade atual se condensava no conceito da incerteza. Somos uma sociedade, por definição, incerta. E aqui poderíamos perguntar, então, que laços significativos se podem criar na vida com base, precisamente, na incerteza. É então que a solidão revela as suas virtudes e as suas dimensões mais positivas. Ela aparece como uma vitória sobre o isolamento ou sobre a fusão com o meio ambiente. Longe de se opor aos laços e relações significativas com os outros, a solidão assume-se então como fundamento da nossa capacidade de comunicar com alguém e de construir a comunhão com esse alguém. Sabemos todos como os laços humanos nos fazem viver, mas também sabemos quanto as experiências de ser desejado e de ser esperado, ou as experiências de desejar e de esperar, podem ser ilusórias enquanto não forem construídas sobre um respeito mútuo que nos faz únicos
e, portanto, necessariamente também solitários. E quem descobre um dia o peso de humanidade que pode representar o itinerário pessoal, aprende também a admirar com toda a certeza todos aqueles que se mantêm firmes no seu próprio caminho, porque aprenderam a levar os fardos uns dos outros. São experiências elementares de comunicação e de comunhão, experiências de grande profundidade humana e, por isso, também de grande alcance teologal. Às vezes são silêncios atentos ao inesperado da vida do outro, são silêncios atentos ao relato surpreendente ou doloroso das vidas dos outros. É neste cruzamento de experiências tão nossas e, por isso, tão humanas, que nós encontramos hoje os santos e a santidade. A originalidade do seu estilo e da sua maneira de viver deixou-os aparentemente solitários. Mas é esse estilo e essa maneira de viver que é suportado pela comunhão com todos os batizados e, por isso, é suportado pela comunhão com Cristo. Pensemos na aventura de Francisco de Assis, o pobre. Pensemos nos conflitos de Inácio de Loyola com a Inquisição Espanhola por causa da originalidade da sua ordem. Pensemos nas perseguições sofridas por São João da Cruz e no seu humilhante cativeiro. Pensemos no risco corrido por tantos teólogos e pensadores de verem as suas obras colocadas no índex, ou seja, como não podendo ser lidas. É para onde vai este texto. Pensemos nos próprios pastorinhos e no peso que, sendo crianças, assumem de reparar continuamente as ofensas aos corações de Jesus e de Maria, no meio de uma sociedade tendencialmente indiferente a isso. São exemplos, estes e muitos outros, cada um de nós conhecerá muitos, nos santos que a Igreja canonizou e nos outros que vivem todos os dias connosco. São exemplos que nos mostram como a vida dos santos não tem nada de evidente para os seus contemporâneos, mas nos mostram também como contém sempre uma fundamental dimensão de criatividade, de solidão e de originalidade. Criador de um estilo novo no seu tempo, cada santo encarna maneiras de viver que, por graça, lhe são propostas por Deus. Os seus contemporâneos, muitas vezes, quase sempre, não os aceitam. Mas a comunhão dos santos é a sua força. Cada um partiu do seu batismo, o batismo que é comum a todos os outros e que nasce em Jesus Cristo. E que a Igreja os venha a canonizar mais tarde, isso não tira peso nenhum à solidão com que viveram as suas vidas. Precisamente por serem humanamente originais, mas por terem alicerce também, por terem por alicerce também a comunhão dos santos, que percorre toda a eternidade. Um santo não é, nesse sentido, um simples imitador. Um dia, ele ou ela, santo ou santa, renunciou a ser uma simples imitação de qualquer coisa, ou de qualquer comportamento, ou de qualquer maneira de viver. Não é uma imitação. Renunciou à imitação e traçou um caminho absolutamente único. E é nesse caminho que descobre e redescobre permanentemente a presença de Cristo e a extraordinária presença de tantos e tantos, uma multidão incontável, como diz a Escritura, antes dele e ao mesmo tempo que ele, a assumir o seu próprio caminho de identificação com Cristo, o Filho, que faz viver e que faz, sobretudo, viver de graça. A entrada nesta comunhão, que não dissolve a singularidade inalienável de cada um, acontece e vive-se plenamente quando desaparece o orgulho e se assume a pobreza como atitude que permite acolher os outros como riqueza. Quando desaparece o orgulho e a soberba e se assume a humildade como confiança e força para viver sem medo como mais um entre os outros. É por isso, talvez, que hoje somos menos atraídos pelo caráter excepcional da vida dos santos, ao passo que somos absolutamente cativados por uma certa experiência de humanidade vivida por uma multidão imensa e inumerável de seres humanos aos quais teimamos em chamar santos, porque é assim. O que é visível e apelativo nas suas existências particulares convida-nos a voltarmos para o anonimato de uma santidade cotidiana, a de todos os santos. Uma santidade que não faz ruído, mas que revela que em todas as coisas a mão esquerda da Igreja, que é o corpo de Cristo, não sabe o que faz a sua mão direita. É na comunhão dos santos que a solidão se torna lugar de comunicação da graça de Cristo. Os santos sabem perfeitamente que ninguém pode deixar de ser ele próprio e que não podemos tomar decisões pessoais uns pelos outros. E, no entanto, há qualquer coisa neles,
força de alma, largueza de horizontes, grandeza de perspectivas, profundidade de sentir, que lhes permite, numa relação de compaixão ativa, viver no lugar dos outros, e viver por outros, e viver para os outros. Viver pelos outros, deixar que os outros vivam por eles, eis a vitória da santidade sobre a separação. Eis a vitória da santidade sobre a indiferença. Eis a vitória do amor sobre o ódio. E a tradição cristã transmite-nos 3 formas de fazer esta vivência da própria vida entregue pelos outros. Em primeiro lugar, diz a tradição cristã, está a ação pelos outros, o amor ao próximo. Sendo que o amor ao próximo elege os inimigos como os primeiros. Depois, em segundo lugar, a oração pelos outros. A oração que é uma vitória radical sobre a distância, sobre a separação, porque se sabe a priori da incapacidade de encontrar aquele por quem se reza, mas se teima em rezar. E, finalmente, o perdão. O perdão é a última vitória sobre a separação e sobre o ódio, sobre a indiferença. O perdão como primeiro passo e sem exigir a reciprocidade é a maior vitória sobre aquilo que nos diminui. Podemos então dizer que, graças à vida dos santos, os nossos olhos abrem-se verdadeiramente para contemplar a profundidade do drama messiânico da história humana, para contemplar o combate da vida vivido por uma multidão imensa que ninguém pode contar, de todas as nações, raças, povos e línguas. É a vitória dos que estão de pé diante do Cordeiro. A santidade e a comunhão dos santos mostram-nos assim que a Igreja não é, em primeiro lugar, uma instituição ética que encerra cada um dos seus membros em deveres e simples obrigações morais. É, sim, um lugar, uma comunhão, onde se proclama a vitória efetiva e sempre historicamente situada da graça de Deus sobre todas as coisas, da vida de Deus sobre todas as mortes. Concluindo, a esboçar um sorriso largo. Sabem o que é que Nosso Senhor dizia do outro que andava sempre à procura dele? É que andava à procura de Nosso Senhor com tal velocidade que Nosso Senhor, para se encontrar com ele, teve que ir Nosso Senhor atrás dele. E a certa altura ele procurava Deus com tanta força que cansou-se, esgotou e disse: não aguento mais. E uns dias depois chegou Nosso Senhor e dizia assim: estava a ver que não te apanhava. Concluindo, a santidade que contemplamos em tantos e tantos santos, homens e mulheres de todos os tempos, do presente e do passado, a santidade de Jesus em primeiro lugar, na qual somos santificados, suscita sempre muita admiração, mesmo para além das fronteiras, chamemos assim, do cristianismo instituído. É em muitos contextos, aliás, o grande e às vezes único argumento que podemos evocar em favor da nossa fé em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. Quando nos detemos a contemplar os santos, encontramos-nos sempre com pessoas que pela sua presença iluminam e transparecem a luz de Cristo. Pessoas em quem as palavras e ações concordam absolutamente, numa experiência de simplicidade de consciência que os evangelistas nos habituaram a designar com a linguagem de Jesus: sim, sim, não, não. Se a autenticidade é a atitude interior da santidade, ela resulta também de um contexto e de uma experiência relacional. Tudo o que quereis que vos façam, fazei vós também de igual modo. A santidade faz assim apelo sempre a uma atitude desmesurada. A desmesura divina desafia todas as medidas humanas. Vamos para o céu, dizia Jacinta. E se dessemos a esta expressão a dimensão performativa e a força performativa que têm as palavras da liturgia que cotidianamente celebramos e que fazem acontecer o que dizem, mais do que apenas narrar algo que está a acontecer, o que nos aconteceria? Se dessemos a estas palavras a força de nos sentirmos agarrados para fazer com Jacinta o caminho que ela própria fez, o que aconteceria? É longe o céu? Podíamos perguntar. Perguntamos-nos nós seguramente para dentro muitas vezes. É longe o céu? Jacinta responder-nos-ia: o caminho que te falta fazer nessa distância é a pedagogia da aprendizagem que te permite entrar em comunhão com Deus. O céu, então, está à distância da maturidade do nosso amor. E por isso Jacinta vai continuar a dizer-nos permanentemente: vamos para o céu. Muito obrigado.